Pergunta: consigo sentir a energia dentro do meu corpo, especialmente nos braços e nas pernas, mas parece-me que não sou capaz de ir mais fundo como sugeriu atrás. Resposta: transforme isso em meditação. Não precisa de levar muito tempo, 10 a 15 minutos de tempo cronológico devem chegar. Primeiro, certifique-se de que não haverá distrações externas como por exemplo telefones a tocar ou pessoas que o possam interromper. Sente-se numa cadeira, mas não apoie as costas. Mantenha a coluna direita. Isso ajudá-lo a permanecer atento. Pode também escolher a sua posição favorita para a meditação. Certifique-se de que tem o corpo relaxado. Feche os olhos e inspire profundamente algumas vezes. Sinta a sua respiração a atingir o baixo abdômen, por assim dizer. Observe como ele se expande e se contrai ligeiramente a cada respiração. Depois, tome consciência de todo o campo interior de energia do corpo. Não pense nele, sinta-o. Fazendo assim, está a reivindicar à mente a sua consciência. Se achar conveniente, faça a visualização da luz que descrevi atrás. Quando conseguir sentir nitidamente o corpo interior como um único campo de energia, liberte se possível qualquer imagem visual e concentre-se exclusivamente em sentir. Se puder, ponha de parte qualquer imagem mental que ainda possa ter do corpo físico. Tudo o que resta então é uma sensação abrangente de presença ou de qualidade de ser. E você sente que o seu corpo interior não tem fronteiras. Depois concentre a sua atenção ainda mais profundamente nesse sentir. Torne-se uno com ele, funda-se no campo de energia, de forma a deixar de haver uma percepção de dualidade do observador e do observado, de si e do seu corpo. Agora, a distinção entre interior e exterior também se desfaz, pelo que deixa de haver corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcende o corpo. Fique nesse reino de por ser o tempo que quiser. Depois, tome novamente consciência do corpo físico, da sua respiração e dos seus sentidos físicos e abra os olhos. Olhe à sua volta durante alguns minutos e de uma maneira meditativa, isto é, sem classificar nada mentalmente. E continue a sentir o corpo interior enquanto o faz. Ter acesso a esse reino sem forma é verdadeiramente libertador. Liberta-o da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida no seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação e multiplicidade. Podemos chamar-lhe o não manifesto, a fonte invisível de todas as coisas, o ser dentro de todos os seres. É um reino de quietude e de paz profundas, mas também de alegria e de intensa vivacidade. Sempre que estiver presente, torna-se de certa maneira transparente à luz, à consciência pura que emana dessa fonte. Também verá que a luz não é separada de quem você é, mas constitui a sua própria essência. Pergunta: o não manifesto será aquilo que no Oriente se chama Chi, uma espécie de energia da vida universal? Resposta: não é, não. O não manifesto é a fonte do Chi. O Chi é o campo de energia interior do seu corpo. É a ponte entre o seu exterior e a fonte. Fica a meio caminho entre o manifesto, o mundo da forma, e o não manifesto. O Chi pode ser comparado a um rio ou um caudal de energia. Se você se concentrar profundamente no corpo interior, estará a seguir o curso desse rio até à sua fonte. O Chi é movimento. O não manifesto é quietude. Quando atingir um ponto de quietude absoluta, que apesar disso está cheio de vida, você transcende o corpo interior e o Chi, a própria fonte, o não manifesto. O Chi é o elo entre o não manifesto e o universo físico. Se concentrar a sua atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade,
onde o mundo se dissolve no não manifesto e o não manifesto assume a forma da corrente de energia do Xi, que se transforma então no mundo. Este é o ponto do nascimento e da morte. Quando a sua consciência está voltada para o exterior, surgem a mente e o mundo. Quando está voltada para o interior, ela descobre a sua própria fonte e volta para casa, para o não manifesto. Depois, quando a sua consciência regressa ao mundo manifesto, volta a assumir a identidade da forma que pôs temporariamente de parte. Você tem um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas num aspecto essencial você já não é a mesma pessoa que era antes. Terá vislumbrado uma realidade dentro de si próprio que não é deste mundo, embora não esteja separada dele, tal como não está separada de si. Agora faça o seguinte exercício espiritual. Enquanto se dedica aos seus afazeres diários, não dê atenção ao mundo exterior e à sua mente. Guarde alguma atenção para o seu interior. Já falei acerca disto atrás. Sinta o seu corpo interior mesmo quando estiver ocupado com as suas atividades diárias, especialmente quando estiver em contacto com outras pessoas ou com a natureza. Sinta a quietude no seu interior. Deixe o portal aberto. É perfeitamente possível estar consciente do não manifesto em todos os momentos da sua vida. Senti-lo-á como uma paz profunda, uma quietude que nunca o deixa. Aconteça o que acontecer cá fora. Você torna-se uma ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre o Deus e o mundo. É este estado de ligação com a fonte que damos o nome de iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto está separado do manifesto. Como poderia estar? Ele é a vida dentro de cada forma, a essência profunda de tudo o que existe. Ele emprega no mundo inteiro. Deixe-me explicar. Você acede ao não manifesto todas as noites, quando entra na fase de um profundo sono sem sonhos. Você funde-se com a fonte. Retira dela a energia vital que o sustém durante algum tempo depois de regressar ao manifesto, ao mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais vital do que os alimentos. Nem só de pão vive o homem. Mas no sono sem sonhos, você não entra conscientemente no não manifesto. Embora as suas funções fisiológicas continuem operativas, nesse estado você deixa de existir. Consegue imaginar o que seria entrar num sono sem sonhos plenamente consciente? É uma coisa impossível de imaginar porque esse estado não tem conteúdo. O não manifesto só o libertará se você entrar nele conscientemente. Foi por isso que Jesus não disse: a verdade libertar-te-á, mas sim: conhecerás a verdade e a verdade libertar-te-á. Não se trata aqui de uma verdade conceptual, trata-se da verdade da vida eterna para além da forma que ou se conhece diretamente ou não se conhece de todo. Mas não tente ficar consciente durante um sono sem sonhos. É altamente improvável que o consiga. Quando muito, poderá ficar consciente durante a fase dos sonhos, mas não para além disso. Dá-se-lhe o nome de sonhar lúcido, o que poderá ser interessante e fascinante, mas não é libertador. Por conseguinte, utilize o seu corpo interior como um portal através do qual você entrará no não manifesto. E mantenha esse portal aberto de forma a que você possa estar ligado à fonte em todas as circunstâncias. Não faz qualquer diferença no que respeita ao corpo interior, que o seu corpo físico seja velho ou novo, frágil ou forte. O corpo interior é intemporal. Se ainda não for capaz de sentir o seu corpo interior, use um dos portais, embora, em última análise, todos eles sejam unicamente um. Já falei de alguns deles minuciosamente, mas voltarei a referi-los rapidamente aqui. Podemos considerar o agora como o portal principal. É um aspecto essencial de todos os outros portais, incluindo o corpo interior. Você não consegue estar no seu corpo sem estar intensamente presente no agora. O tempo e o manifesto estão indissociavelmente ligados, e o mesmo acontece com o agora intemporal e o não manifesto.
Quando você se liberta do tempo psicológico, sentindo intensamente o momento presente, torna-se consciente do não manifesto, quer direta, quer indiretamente. Diretamente sente-o como a irradiação e o poder da sua presença consciente. Nenhum conteúdo, unicamente presença. Indiretamente sente o não manifesto tanto no reino sensorial como através deles. Por outras palavras, você sente a essência divina em todas as criaturas, em todas as flores, em todas as pedras e compreende. Tudo o que é sagrado. É a razão pela qual Jesus, falando inteiramente da sua essência ou identidade de Cristo, diz no Evangelho de Tomé: racha um pedaço de madeira, eu estou lá. Levanta uma pedra e encontrar-me-ás lá. Cria-se um outro portal para o não manifesto, cessando de pensar. Poderá começar por uma coisa muito simples, por exemplo, fazer uma respiração consciente ou olhando num estado de intensa vigilância para uma flor, por forma a que não haja comentários mentais a fluir ao mesmo tempo. Há muitas maneiras de criar um hiato no caudal incessante do pensamento. A meditação é tudo isso. O pensamento faz parte do reino do manifesto. Uma atividade mental permanente, mantê-lo-á prisioneiro no mundo da forma e tornar-se-á um filtro opaco que o impedirá de se tornar consciente do não manifesto, consciente da essência divina, sem forma e intemporal, em si próprio e em todas as coisas e todas as criaturas. Quando você estiver intensamente presente, não precisa de tentar cessar o pensamento, evidentemente, porque então a mente para automaticamente. Foi por isso que eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. A rendição, o abandono da resistência mental e emocional ao que também se torna um portal para o não manifesto. A razão é simples. A resistência interior isola-o das outras pessoas, de si próprio e do mundo à sua volta. Fortalece o sentimento de separação de que o ego necessita para sobreviver. Quanto mais forte for o sentimento de separação, mais escravo você será do manifesto, do mundo das formas separadas. Quanto mais escravo for do mundo das formas, mais difícil e mais impenetrável se tornará a sua identificação com a forma. O portal fecha-se e você fica isolado da dimensão interior, da dimensão da profundidade. No estado de rendição, a sua identificação com a forma atenua-se e torna-se de certo modo transparente, por assim dizer, de forma que o não manifesto possa brilhar através de si. Cabe-lhe a si abrir na sua vida um portal que lhe dê acesso consciente ao não manifesto. Entre em contacto com o campo de energia do corpo interior. Esteja intensamente presente. Deixe de se identificar com a mente. Renda-se ao que é. Todos estes são portais que você pode usar, mas só precisa de usar um. Pergunta: de certo que o amor também poderá ser um desses portais? Resposta: não, não pode. Assim que se abre um dos portais, o amor está presente em si como sentimento e compreensão da unicidade. O amor não é um portal, é aquilo que passa para este mundo através do portal. Enquanto você estiver completamente preso na sua identificação com a forma, não poderá haver amor. A sua tarefa não é procurar o amor, mas encontrar um portal através do qual o amor possa entrar. Pergunta: há outros portais para além dos que acaba de mencionar? Resposta: sim. O não manifesto não está separado do manifesto. Ele impregna este mundo, mas está tão bem disfarçado que praticamente ninguém dá por ele. Se souber onde o procurar, encontrá-lo-á por todo lado. Abre-se um portal a cada momento. Está a ouvir um cão a ladrar ao longe? Ou aquele carro que vai a passar? Escuta atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto neles? Não consegue? Procure-o no silêncio de onde saem os sons e para onde os sons voltam. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons.
Se prestar atenção ao silêncio exterior, criará silêncio interior. A mente aquieta-se, abre-se um portal. Cada som tem origem no silêncio, morre no silêncio e durante a sua breve vida está envolto em silêncio. O silêncio permite que o som seja. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, de cada nota musical, de cada canção, de cada palavra. O não manifesto está presente no mundo como silêncio. É por isso que foi dito que neste mundo nada se parece tanto com Deus como o silêncio. Tudo o que tem a fazer é prestar-lhe atenção. Mesmo durante uma conversa, torne-se consciente dos hiatos entre as palavras, dos curtos intervalos de silêncio entre as frases. Ao fazê-lo, a dimensão da quietude crescerá dentro de si. Não pode prestar atenção ao silêncio sem simultaneamente se aquietar por dentro. Silêncio por fora, quietude por dentro. Você entrou no não manifesto. Tal como nenhum som pode existir sem o silêncio, também nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio que permite que as coisas existam. Todos os objetos ou corpos físicos vieram do nada, estão rodeados pelo nada e acabarão por voltar ao nada. Mais ainda, até mesmo de dentro de cada corpo físico, há de longe mais nada do que ser. Dizem os físicos que o estado sólido da matéria é uma ilusão. Mesmo a matéria aparentemente sólida, incluindo o seu corpo físico, é constituída por quase 100% de espaço vazio. Tão vastas são as distâncias entre os átomos quando comparadas com o seu tamanho. E mais ainda, está dentro de cada átomo, até dentro de cada átomo, há sobretudo espaço vazio. O que resta parece mais com uma frequência vibracional do que com partículas de matéria sólida. É mais parecido com uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2500 anos. A forma é vazio, o vazio é forma, afirma o Sutra do Coração, um dos antigos textos budistas mais conhecidos. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não está apenas presente neste mundo como silêncio, e pregna igualmente todo o universo físico como espaço, de dentro e de fora, e passa despercebido tão facilmente como o silêncio. Toda a gente presta atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção ao espaço propriamente dito? Pergunta. Parece estar a querer dizer que o vazio ou o nada não é pura e simplesmente coisa nenhuma, que há nele uma qualidade misteriosa. O que é esse nada? Resposta. Não pode fazer essa pergunta. A sua mente está a tentar transformar o nada numa coisa. No momento em que o transforma em alguma coisa, deixa de se aperceber dele. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto, como fenómeno exteriorizado no mundo, tal como o apreendemos através dos sentidos. É praticamente tudo o que se pode dizer sobre ele, e mesmo isso é uma espécie de paradoxo. Não pode ser objeto de conhecimento. Você não se pode licenciar em nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente transformam-no em alguma coisa e assim nunca compreendem a sua essência. Portanto, não admira que a teoria mais recente seja a de que o espaço não está vazio, que está cheio com alguma substância. Assim que se formula uma teoria, não é muito difícil encontrar provas para a fundamentar, pelo menos até que surja uma outra teoria. Para si, o nada só pode ser um portal para o não manifesto, se não o tentar agarrar ou compreender. Pergunta. Não é isso que estamos aqui a fazer? Resposta. De maneira nenhuma. Estou a dar-lhe indicações para lhe mostrar como pode trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Não estamos a tentar compreendê-lo. Não há nada a compreender. O espaço não tem existência. Existir significa literalmente sobressair. Você não pode compreender o espaço porque ele não sobressai. Embora ele não tenha existência em si próprio, permite que tudo mais exista. O silêncio também não tem existência e o não manifesto também não. Portanto, o que acontece
se você afastar a sua atenção dos objetos no espaço e se tornar consciente do próprio espaço. O que é a essência desta sala? Os móveis, os quadros e tudo o resto estão na sala, mas não são a sala. O chão, as paredes e o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Então o que é a essência da sala? O espaço, evidentemente. O espaço vazio. Sem ele não haveria sala. Uma vez que o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está nela é mais importante do que aquilo que está. Por isso tome consciência do espaço que o rodeia. Não pense nele, sinta-o, por assim dizer. Preste atenção ao nada. Ao proceder assim, tem lugar dentro de si uma alteração na consciência. Vejamos porquê. O equivalente interior aos objetos no espaço, como por exemplo os móveis, as paredes e o resto, são os objetos da sua mente, os pensamentos, as emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente ao espaço é a consciência que permite aos objetos da sua mente existirem, exatamente como o espaço permite que todas as coisas existam. Portanto, se você afastar a sua atenção das coisas, os objetos no espaço, também afasta automaticamente a sua atenção dos objetos da sua mente. Por outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço, ou aliás do silêncio em simultâneo. Ao tomar consciência do espaço vazio que o rodeia, você também toma consciência simultaneamente do espaço da ausência de mente, da consciência pura, o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode tornar um portal para si. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa. São uma exteriorização do espaço e do silêncio interiores, que é a quietude, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos dos seres humanos estão completamente inconscientes de tal dimensão. Para eles não há espaço interior, não há quietude. Estão desequilibrados. Por outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que o conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as suas próprias formas física e psicológica, inconscientes da essência. E por cada forma é altamente instável, vivem no medo. Esse medo provoca uma percepção errônea de si próprios e dos outros seres. Uma distorção da sua visão do mundo. Se alguma convulsão cósmica provocasse o fim do nosso mundo, o não manifesto seria totalmente insensível a esse facto. O livro A Course in Miracles expressa essa verdade de uma maneira tocante. Nada que seja real pode ser ameaçado. Nada que seja irreal existe. É aqui que reside a paz de Deus. Se você permanecer ligado conscientemente ao não manifesto, passará a dar mais valor e a amar e a respeitar mais o manifesto e a cada uma das suas formas de vida como expressão da vida única para além da forma. Também saberá que cada forma está destinada a ser novamente desfeita e que, em última análise, nada aqui embaixo tem muita importância. Você terá dominado o mundo, segundo as palavras de Jesus, ou como disse Buda, terá atravessado para a outra margem. Agora considere o seguinte: se não houvesse mais nada a não ser o silêncio, ele não existiria para si e você não saberia o que ele é. Somente quando aparece o som é que o silêncio passa a existir. De modo idêntico, se houvesse apenas espaço sem quaisquer objetos no espaço, ele não existiria para si. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na vastidão do espaço. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, apenas o vácuo. De repente o espaço deixaria de ser vasto? Deixaria pura e simplesmente de existir. Não haveria nenhuma velocidade, nenhum movimento daqui para ali. São precisos pelo menos dois pontos de referência para a distância e para o espaço existirem. O espaço passa a existir no momento em que um
se torna 2, e quando o 2 se torna nas 10.000 coisas, como Lao Tse chama o mundo manifesto. Então o espaço torna-se cada vez mais vasto. Portanto, o mundo e o espaço surgem ao mesmo tempo. Nada existiria sem o espaço, e no entanto, o espaço nada é. Antes de o universo ter surgido, antes do Big Bang se preferir, não havia um vasto espaço vazio à espera de ser preenchido. Havia apenas o não manifesto, o Um. Quando o Um se tornou nas 10.000 coisas, foi como se de repente o espaço permitisse a existência da multiplicidade. De onde veio o espaço? Terá sido criado por Deus para alojar o universo? É claro que não. O espaço é coisa nenhuma, portanto nunca foi criado. Saia à rua numa noite límpida e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que consegue ver a olho nu não passam de uma ínfima fração de tudo o que existe nele. 1.000 milhões de galáxias já podem ser detectadas por meio dos mais poderosos telescópios. Cada galáxia é um universo-ilha, contendo milhares de milhões de estrelas. No entanto, o que é ainda mais assombroso é a infinidade do próprio espaço, a profundidade e a quietude que permite que toda essa magnificência seja. Nada é mais assombroso e majestoso do que a vastidão e a quietude inconcebível do espaço. E, no entanto, o que é ele? Vacuidade. Uma vasta vacuidade. O que nos aparece como espaço no nosso universo percebido através da mente e dos sentidos é o próprio não manifesto exteriorizado. É o corpo de Deus. E o maior milagre é este. Essa quietude e vastidão que permitem ao universo ser, não estão apenas lá fora no espaço, estão também dentro de si. Quando você se encontra absoluta e totalmente presente, descobre-o sob a forma do sereno espaço interior da ausência da mente. Dentro de si o espaço é vasto em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é afinal de contas uma percepção errônea da profundidade infinita, um atributo da realidade transcendental única. Pergunta: segundo Einstein, o espaço e o tempo não estão separados. Na verdade não compreendo muito bem, mas penso que ele quererá dizer que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Chama-lhe ele o contínuo espaço temporal. Resposta: sim. Aquilo que você apreende exteriormente como espaço e tempo é, em última análise, uma ilusão, mas contém em si um núcleo de verdade. São os dois atributos essenciais de Deus, a infinidade e a eternidade, percebidos como se tivessem uma existência externa, fora de si. Dentro de si, tanto o espaço como o tempo têm um equivalente interior que lhe revela a sua verdadeira natureza ao manifestar a natureza dele. Enquanto que o espaço é o reino infinitamente profundo e sereno da ausência da mente, o equivalente interior do tempo é a presença, a consciência do agora eterno. Lembre-se de que não há distinção entre eles quando você se apercebe no seu interior do espaço e do tempo como sendo não manifesto, a ausência da mente e presença. O espaço e o tempo exteriores continuam a existir para si, mas tornam-se muito menos importantes. O mundo também continua a existir para si, mas deixa de o prender. Daí que o objetivo final do mundo resida não no próprio mundo, mas numa transcendência do mundo. Tal como você não estaria consciente do espaço se não houvesse objetos no espaço, também o mundo não é necessário para se compreender ou não manifesto. Talvez já tenha ouvido o ditado budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última análise, através de si, que o não manifesto se conhece a si próprio. Você está aqui para permitir que o objetivo divino do universo se revele. Compreenda agora como você é importante. Para além do sono sem sonhos, a que já me referi, existe um outro portal consciente para o não manifesto.
abre-se por breves instantes no momento da morte física. Mesmo que durante a sua vida você tenha perdido todas as outras oportunidades para a realização espiritual, este último portal ser-lhe-á aberto imediatamente a seguir à morte do corpo. Existem inúmeros relatos de pessoas que receberam uma impressão visual desse portal como uma luz radiosa e depois regressaram daquilo que é geralmente conhecido como experiência de quase morte. Muitas dessas pessoas também falam de uma sensação de serenidade estática e paz profunda. Em O Livro Tibetano dos Mortos, esta sensação é descrita como o luminoso resplendor da luz sem cor da vacuidade, que diz ser o teu verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por um momento muito breve e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a sua vida, é provável que também não se aperceba dele nesse momento. A maioria das pessoas transporta consigo demasiada resistência, demasiado medo, demasiado apego às experiências sensoriais, demasiada identificação com o mundo manifesto. Portanto, quando veem esse portal, afastam-se dele, aterrorizadas, e depois perdem a consciência. Grande parte daquilo que acontece a seguir é involuntário e automático, e acabará por haver um outro ciclo de nascimentos e de mortes. As pessoas a quem isto sucede não têm uma presença suficientemente forte para atingirem a imortalidade consciente. Pergunta: portanto, passar por esse portal não significa aniquilação? Resposta: como acontece com todos os outros portais, a sua natureza verdadeira e radiosa permanecerá, mas a sua personalidade não. De qualquer maneira, tudo o que é real ou tem verdadeiro valor na sua personalidade é uma manifestação da sua verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nunca se perde nada que tenha valor, que seja real. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, são sempre oportunidades para a realização espiritual. Oportunidades que na maior parte das vezes são desperdiçadas, pois vivemos numa cultura que é quase totalmente ignorante a respeito da morte, como também é quase totalmente ignorante a respeito de tudo o que é verdadeiramente importante. Cada portal é um portal da morte, a morte do falso eu. Ao passar por ele, você deixará de basear a sua identidade na sua forma psicológica ou obra da mente. Compreenderá então que a morte é uma ilusão, exatamente como a sua identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão, a morte, é apenas isso. Só é dolorosa se você se agarrar à ilusão.